põe a mão para fazer, nós temos que fazer. Seja devagar ou seja rápido, mas que nós possamos fazer. Amém? A gente não tem um período de oferta específico. A gente não vai parar o culto para dizer agora é a hora de você ofertar. Vai parar para que você possa ofertar. Não. Aquela caixinha de madeira que está ali é o nosso depósito. Você é livre para ir tanto agora quanto no final do culto. A oferta, ela parte do meu interior. Quando eu digo assim, Senhor, eu preciso ofertar, e não só monetariamente, eu preciso ofertar ao Senhor o meu melhor sorriso, a minha melhor canção, a minha melhor oração, a minha atenção. Então a oferta, ela vai muito além do monetário. Tratando-se do monetário, né, do dinheiro, a gente tem a nossa caixinha ali, e como eu falei, a gente não para, né, o culto para que você oferte. Você pode se levantar na hora do louvor, que estiver pulando aí, cair no ministério, ir ali, colocar suas moedas, orar, interceder por quem está ofertando. Você é livre na casa do Senhor. Você é livre aqui para adorar, ou para não adorar também. Você é livre, saiba disso. Amém? A gente vai iniciar. A gente vai iniciar com uma oração e depois introduzir alguns louvores. E em seguida a gente passa para a palavra e finaliza com a ceia, a Santa Ceia. Eu queria que você se colocasse de pé. E que nesse momento de oração você se esvaziasse de tudo que é seu perante a Deus. Todos os seus pesares. Tem um hino da harpa que ele fala assim: tudo entregarei, se por ti, Senhor, tudo entregarei. Diante do altar entregarei. Então, nós estamos diante, como tabernáculos e morada de Cristo, nós estamos sempre diante do Senhor. Vamos colocar tudo aquilo que está pesando em nós diante do Senhor, para que nós possamos nos esvaziar das nossas angústias, das nossas coisas, e nos encher dele. Porque se nós estiver cheio de preocupação, nós não vamos conseguir mais ser cheio do Senhor, a gente vai estar cheio já. Então vamos nos esvaziar, né, na presença dele. Vamos buscar ouvir a voz dele no decorrer do culto, seja na palavra, seja nos louvores. Todo mundo aqui é livre para adorar da maneira que você quer adorar. Se você é dos que grita, eu também sou dos que gritam. Se você é dos que roda, eu também sou dos que rodam. Se você é dos que fica paradinho, eu também sou desse. Você é livre. Deixa as crianças correr. Deixa o menino rodar aí. E foque no seu espiritual com Deus. Hoje é um dia da gente reconciliar o nosso eu com o Senhor. Talvez a nossa caminhada tenha sido árdua até hoje, tenha sido uma semana difícil, mas hoje é o dia que nós escolhemos para que o Senhor possa reabastecer as nossas forças. Amém? Amém. Se você puder fechar seus olhos e já começar a adorar o Senhor. Sabe, comece a falar, Senhor, que nessa noite seja uma noite especial, que eu venha conseguir te adorar, que eu venha conseguir sentir a sua presença, sentir o seu toque, que o seu coração venha estar aberto para ouvir aquilo que Ele quer falar contigo nessa noite, que o seu coração venha estar totalmente aberto para que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer hoje em você. Sabe que nenhum de nós vamos sair daqui ou quando acabar esse culto, permanecer da mesma forma, mas que algo venha a ser mudado hoje. Que o Senhor venha transformar algo hoje. Seja a tristeza em alegria, uma vida de pecado em uma vida de transformação, uma vida de preocupação em uma vida de descanso no Senhor. Independente do que seja, que hoje nós não venhamos sair da mesma forma que nós chegamos aqui. Então comece a falar com o Senhor: Senhor, eu quero te adorar hoje com todo o meu coração. Eu quero dar o meu melhor. Eu não quero sair daqui perdendo a oportunidade de entregar-me diante da sua presença, de entregar o melhor diante da tua presença. Sabe, se alegre diante de Deus, se alegre pela oportunidade de estar vivo, estar viva hoje. Você pode falar com o seu Senhor, você pode falar com o seu Pai, que é Deus. Comece a adorar onde você está. Comece a agradecer ao Senhor pela sua semana, pelo seu dia. Independente se for uma semana ruim ou boa, agradeça a Ele. Porque todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo coopera.
Então adore a Ele pelos momentos ruins, pelos momentos bons, pelas alegrias, pelas tristezas. Se alegre diante dEle, entregue o seu melhor nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente vai louvar o hino bem alegre. Vai começar colocando a poeira para cima. Nos alegrando. Hoje é um dia de alegria. O Senhor morreu por nós. Hoje é um dia de alegria. O culto não está sendo um dia de... Não, o culto fúnebre não, viu? É um culto de alegria. Ele morreu, falou que vai voltar. Então a gente vai se alegrar no Senhor. E você é livre. Os ânimos com as palmas, pode pular, pode dançar.
prevaleceu. Ele é o leão, leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu. E os povos virão, assim eu poder valer, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, leão de Judá, prevalecer. Pra fechar, leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevalecer. Eu ouvi aqui, vamos lá. Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, leão de Judá, aleluia. Leão de Judá, prevaleceu. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e a muralha do Irão. De novo. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e a muralha do Irão. Aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquei os muros para mim, o rei forte no alto. A trombeta soará, abalando o céu e o chão. Cerquei os muros para mim, o rei forte no alto. Vem com Josué! Josué lutar em Jericó, vem, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e a muralha do Irão. Mais uma vez. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e a muralha do Irão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquei os muros para mim, o Jericó chego alto. As trompetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerquei os muros para mim, o Jericó chego alto. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e a muralha do Irão, e a muralha do Irão, e a muralha do Irão. Amém, glória a Deus. Acalma seu espírito. A gente tocou músicas bem animadas e de letra bastante forte. Se você estiver prestando atenção, nós anunciamos que as muralhas caíram, que o leão de Judá, ele já está no trono. Ele reina, ele governa. E todo mundo já sabe. O dia que o leão de Judá vier para nos buscar, vai ser um dia glorioso. E essa mesma alegria que nós cantamos aqui hoje, ela será mantida eternamente. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque todas essas coisas já se passaram. E eis que com o Senhor tudo se fez novo.
Nós temos a certeza de que aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. Tudo que era velho já se passaram. Nós buscamos uma melhoria todos os dias. Mas quando Ele vier, não precisará mais de lua, não precisará mais de sol, porque o brilho da sua glória irá nos iluminar eternamente. Nós estaremos escondidos debaixo das suas poderosas asas, o adorando e reinando com Ele, vendo-o face a face como eu vejo você hoje. Amém? A gente vai cantar um último louvor antes da palavra. Como eu falei, Dona, cadê meu dinheirinho também? Aqui, ó. Como eu falei, se você quiser ofertar, fique à vontade. Obrigado. Qual o seu nível de entrega ao Senhor? De necessidade ao Senhor? Quando que o Senhor entra em primeiro lugar? O quanto que vale na minha e na sua vida essa horinha e meia que nós gastamos aqui? Quanto que vale o preço desse minuto com o Senhor? Qual o valor de uma vida entregue ao Senhor? Você quiser sentar, você é livre, tá bom? Se em pé, se quiser, senta se quiser. Mas antes da gente... A letra desse hino é muito bonita. E ele fala que a gente tem uma coisa que nós queremos ser, que é como o Senhor. Tem uma coisa que nós queremos ter, que é o Senhor. E onde eu for, eu te levo comigo. Será que o Senhor tem estado presente conosco porque nós queremos que Ele esteja presente? Ele é onipotente e onipresente para estar em todos os lugares. Mas será que onde eu vou, eu levo a presença dEle comigo? Ou Ele só está presente comigo aqui agora, dentro da igreja, em comunhão com os irmãos? Será que na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, o Senhor se faz presente através das minhas ações, da minha maneira de falar, da minha maneira de agir? Será que o Senhor tem sido notório na minha vida? Eu queria que você pensasse a respeito disso enquanto a gente ministra esse último louvor. Amém?
Para você estar, a não ser com
você é dele. Sabe, de você olhar para a sua vida e falar: Senhor, não existe outro lugar para estar a não ser na sua presença. Não existe outro lugar para estar a não ser estar contigo, te querendo mais e mais e mais todos os dias. Tudo que eu sei, Ele te conhece. A palavra diz que Ele já nos viu muito antes da gente ser formado. E Ele nos escolheu antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Sabe, Ele nos chama para ser dele. Então não existe outro lugar para estarmos. Não existe aonde nós podemos ir a não ser estar com Jesus, a não ser caminhar com Ele, a não ser nos entregarmos para Ele, porque nós somos dele. Ele nos comprou com seu sangue. Ele nos comprou com seu sangue. Não apenas para Ele ser nosso Senhor, mas para sermos amigos dele e caminharmos todos os dias com Ele. Então, guarde isso na sua mente, no seu coração hoje. Essa verdade penetrar no seu coração. Não existe um lugar onde você e eu podemos estar a não ser na presença de Deus. É o melhor lugar para estarmos. Ele que nos completa, é Ele que nos derrama um amor ao qual nós necessitamos, é Ele que nos preenche por inteiro. Então fale com o Senhor: Senhor, eu sou tua, Senhor, eu sou teu. Eu não quero estar em outro lugar a não ser estar contigo. Eu não quero pertencer a outras coisas a não ser pertencer ao Senhor, porque eu sei que o Senhor me comprou. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero. Senhor, eu não quero fama, não quero dinheiro, Senhor. Eu quero parecer contigo, Pai. Limpa minhas fraquezas, Pai. Limpa aquilo que me distancia do Senhor. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ser. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ser. Tu és tudo que eu quero ter, tudo que eu quero ser. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ter, tudo que eu quero ter. Como ser meu coração, tu és meu tesouro. As muitas águas vêm sobre mim, sigo seguro. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro, Senhor. Tu és meu tesouro. As adversidades vêm, Senhor. Muitas águas vêm sobre mim, mas com o Senhor eu me sinto seguro. Amém? Aplauda o Senhor. Esse é um... Amém? Quem vai acompanhar com a Bíblia ou pelo aplicativo, a gente vai trabalhar de novo, né, o texto de João 14, 27.
E eu falo de novo porque a gente tem culto pela manhã também, domingo, né? A gente faz a manhã com Deus e pela manhã a gente inicia a palavra e de noite a gente repassa a palavra com um pouco mais de liberdade por conta do tempo, né? Então a gente está falando hoje sobre paz com Deus, né? O que é ter paz com Deus? De manhã a gente falou e acho que todo mundo já sabe e entende o que é a paz de Deus, né? Quando a gente, no meio cristão, quando a gente entra na igreja, ouve uma pessoa na rua, a gente fala, Pai do Senhor, Pai do Senhor. E muitas vezes a gente fala tão automático que a gente nem entende o que está falando. A paz do Senhor, a paz do Senhor. E a gente vai falar um pouco hoje sobre o que é estar em paz com Deus. Por que paz com Deus? E não paz de Deus, né? A preposição de e com, ela traz um pouco de mudança de significado à frase. Não perde e não deixa de ser o significado original, né? Mas traz uma nova conotação para que a gente possa meditar sobre ela. O que para você, o que é estar em paz? Né? Tem um salmo, e é um salmo bem interessante, eu gosto muito desse salmo, porque a gente não consegue ter uma alegria na nossa vida que nós não conseguimos descrever. Assim, é igual isso, é igual aquilo. Não dá para exemplificar. Existem fases da nossa vida que nós experimentamos alegrias ou tristezas também, que elas são difíceis de assimilar ou de comparar com alguma outra coisa. E no Salmo 126, Israel, o povo de Deus, né, ele passa por uma alegria que é difícil de exemplificar. Eles falam no Salmo 126, a partir do versículo 1, ele fala do verso 1, ele fala assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos, ou entre o povo: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais nós estamos alegres. Traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando as sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, alegria, trazendo os seus molhos consigo. Do Salmo 120 até o Salmo 131 são pequenos salminhos assim, mas eles são de uma preciosidade tão grande que o salmista fala assim, que quando Deus trouxe o povo que estava cativo de volta para Sião, para a terra prometida, para a terra deles, era uma alegria tão grande que eles estavam como alguém que sonha com aquilo. Sabe, com o que você tem sonhado? Ou com o que você sonhou que já se realizou? Tem coisas que a gente vai dizer, meu Deus, eu estava tão feliz que parece que eu estava sonhando, estava tudo dando certo, estava tudo encaminhando, estava tudo indo bem. E ele fala, olha, quando o Senhor trouxe o povo de volta, que era cativo, que era feito refém, escravo, a alegria era tanta que eles estavam como alguém que estivesse sonhando. Eles não acreditavam que aquilo estivesse acontecendo. Então os nossos lábios se encheram de risos e as nossas bocas se encheram de cânticos. Eu posso não saber exemplificar a minha alegria. Dizer, olha, eu estou alegre como fulano de tal, como ciclano, mas eu consigo externar. Eu não consigo e eu não deveria experimentar de Deus e não externar isso para alguém, ou até para mim mesmo. Dizer assim, cara, olha onde você está hoje, olha o que você já conseguiu, não humanamente falando, mas em Deus. Nós éramos separados, nós estávamos destinados a um fracasso total por toda a eternidade. E o Senhor Jesus nos pegou em seus braços de amor e garantiu que nós passássemos uma vida toda da eternidade em luz, em glória e ansiando morar com Ele nas mansões celestiais. Será que
quando eu lembro do meu cativeiro, porque nós, independente de eu ter nascido em berço cristão ou não, coisa que eu não nasci, todos nós tivemos um cativeiro. Nós somos escravos de alguma coisa, ou do mundo, ou dos nossos próprios pensamentos. E o Senhor nos resgatou, certo? Sabe, será que essa alegria de ser resgatado pelo Senhor, eu não consigo externar? Minha boca não se enche de alegria, o meu coração não se enche de cânticos, não externa para fora a alegria que é estar como alguém que um dia sonhou: olha, um dia eu vou sair dessa vida, um dia o Senhor vai mudar a minha história. E hoje o Senhor mudou a nossa história. Hoje você não é o que você foi um dia. O Senhor mudou a sua história e você é uma nova pessoa hoje, com base naquilo que Cristo fala sobre o que é ser uma nova pessoa. E será que eu não consigo externar isso com cânticos, ou com alegria, ou com a minha própria vida cotidiana? Será que eu não consigo externar isso? Qual é a minha dificuldade em externar uma mudança de vida? É a timidez, ou porque a minha vida não mudou de verdade? Antes de a gente entrar sobre a paz, a paz com Deus, eu queria que a gente entendesse que hoje é um dia especial. Não que os outros não sejam, né? Hoje é um dia especial porque nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor, aguardando que Ele venha nos buscar, que Ele venha com poder e glória nos buscar. Mas eu preciso entender o peso que isso tem. Entendendo isso, eu me pergunto: o que é o Evangelho para você? O que é o Evangelho na sua vida? Se alguém me perguntar assim: o que é o Evangelho? Resume para mim o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Você pode ter inúmeras maneiras de falar. A primeira é que o Evangelho é a tradução para frases boas novas. Então, as boas novas é o Evangelho, as notícias boas. Mas na minha vida, o que é o Evangelho? O que é que eu busco quando eu saio de casa num dia frio como esse? O que é que eu busco numa igreja, em comunhão com os irmãos, que eu não tenho na minha casa, que eu não tenho na minha família, ou que eu tenho e não aproveito? O que é que eu busco? Qual o meu desejo quando eu saio de casa? Qual o meu intuito de sair de casa hoje e vir aqui até então passar frio? Será que eu entendo o que é o Evangelho? A gente cantou um pouco e o Evangelho no passado, no Antigo Testamento, era luta constante, guerra constante. Vem com Josué lutar em Jericó porque Deus mandou. Rodia a cidade, troca as trombetas que a muralha vai cair. Apenas uma se salvou de Jericó, a prostituta Raabe, que entrou na genealogia lá dos salvos. No Novo Testamento, o que esse Evangelho traz de mudança na minha vida? Será que eu tenho o Evangelho como uma lista? Eu vou virar crente, eu sou crente, então tem uma pancada de coisa que eu posso fazer e uma pancada de coisa que eu não posso fazer. Então o Evangelho para mim é uma lista do que eu posso e do que eu não posso? Não, isso é a lei. Isso é o Velho Testamento. Os 10 mandamentos. Não matarás, não. Então o que é o Evangelho para mim, se ele não é mais a lei? Porque eu não conseguiria cumprir a lei. Como eu falei de manhã e vou reiterar, Deus deu a lei aos homens já sabendo que nenhum era capaz de seguir. Porque se nós fôssemos capazes de seguir a lei, não necessitaria... Pega, mulher! Não necessitaria de alguém sacrificar. Nós temos que no Antigo Testamento, quando o sacerdote... Existia o sacerdote, o templo, o Santo dos Santos, e quando o chefe de família entendia que a sua família cometia um pecado, deslizavam da lei, ele separava ali um novilho, um cabrito, e aquele cabrito tinha que ser sem mancha e tal,
e ali ele ia para o sacerdote, entregava aquele cabrito para que o sacerdote imolasse aquele cabrito e oferecesse a Deus para que Deus perdoasse o pecado daquela família. Nós temos isso no livro de Jó, que Jó ofereceu holocausto para os seus filhos. Nós temos isso nas passagens de todo o povo de Israel, desde o Êxodo até Deuteronômio, por aí vai, nos Juízes, no livro de Davi, Josué, existia até no Novo Testamento, né, existia, né, a figura de: eu não consigo cumprir a lei, não consigo ficar bem com Deus, vou oferecer um sacrifício para que Deus possa me perdoar. Ninguém conseguiu cumprir a lei. E hoje ainda ninguém consegue cumprir a lei. Jesus veio para que eu pudesse ter a chance de cumprir a lei. Então Jesus veio, cumpriu a lei. Cumpriu a lei. Se ele cumpriu a lei, ele não tem direito de ser julgado, de ser condenado, de ser massacrado, humilhado, cuspido, pisoteado, bufeteado, furado, crucificado, morto, sepultado. Ele não tem. Ele não precisa. Só que além de cumprir a lei, como plano de salvação, ele pegou o meu, o seu, o nosso, o vosso, os dos outros que passaram, os que virão, o pecado de cada um. Levou sobre si, porque nós não éramos capazes, nunca seremos capazes de cumprir a lei. E ele vai cumprir por mim e por você. E as falhas que nós tivemos e temos hoje, Jesus já pagou. Todo o castigo de Deus caiu sobre ele. Então, o Evangelho não é uma lista de coisas que eu posso fazer ou não posso fazer. Eu posso vestir essa roupa, eu não posso vestir essa roupa. No passado da igreja, quem tocasse bateria era do capeta. Então, a bateria era um instrumento demonizado na igreja. Roupas eram demonizadas na igreja. Estilos de cabelo. Ave Maria, se a mulher cortasse cabelo. Existem denominações assim hoje, cada uma segue a sua doutrina. Quem não está de acordo simplesmente deve sair. A igreja está passando por mudanças, mas o Evangelho continua o mesmo. O Evangelho nunca cobrou suas roupas, nunca cobrou seu cabelo, nunca cobrou o instrumento. O Evangelho cobrou seu coração. Ele cobra até hoje o seu coração. Dai-me, filho meu, o teu coração. Lá no Antigo Testamento fala que é do coração que provém as saídas da vida e para a morte. Deus pede o meu e o seu coração como Evangelho. Então o Evangelho, para nós, é uma notícia nova, uma boa nova notícia sobre uma mudança de vida. Quando eu chego ao Evangelho, ou o Evangelho chega a mim, eu necessariamente, se acredito, né, tenho que mudar de vida. No meu tempo, claro, não vou instantaneamente bem mudei. Cada um tem o seu processo de mudança. Mas eu preciso entender que o Evangelho tem um peso de mudança de vida. Por quê? Porque eu só consigo adentrar ao Evangelho, me tornar um com Deus, através de Cristo. Porque Cristo pagou toda a minha dívida. Nós éramos devedores do Senhor. E o Senhor precisava nos cobrar. Porque Ele é fiel e, como muitas pessoas acham, e isso é um pouco errado, o Senhor não é fiel a mim e a você. Porque nem nós somos fiéis. Ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Então, se eu estou de acordo com a palavra de Deus, o Senhor vai ser fiel a mim, porque Ele é fiel à palavra. Eu sou fiel à palavra. Agora, se eu não sou fiel à palavra, se eu não ando nos caminhos que Cristo me ensinou a andar, por que o Senhor vai ser fiel a mim? Por que o Senhor vai me livrar e passar a mão na minha cabeça, se o próprio filho dele, o Senhor se agradou em moê-lo? Se eu não sou fiel à palavra, por que o Senhor seria fiel a mim, que não sou fiel a Ele, à palavra? Lendo a palavra do texto, do tema, né, em João 14, 27, nós podemos entender uma coisa inicial, que é quando alguém morre ou alguém está prestes a morrer, geralmente quando essa pessoa tem algum bem físico, ela deixa um testamento direcionando aqueles bens para alguém, né? Essa cadeira vai para Cicrano, essa mesa vai para Beltrano. E Jesus não tinha, né, bens materiais naquela época, porque a casa era do pai, o pai dele estava vivo, as coisas não eram da mãe, ainda estava vivo.
O único bem material que Jesus tinha era suas vestes. Que quando ele foi crucificado, os guardas ainda tiraram sorte, né? O pau ímpar lá para saber quem ia pegar as vestes de Jesus. Então nem as vestes dele, ele ficou com elas. Os guardas tomaram, né? Então Jesus, quando ele está fazendo o seu testamento ali em João, no João 14, ele está em seus últimos momentos, antes da crucificação, dando diretivos e direcionamentos sobre o Espírito Santo, sobre a morada celeste, sobre a vinda dele futuramente. E ele fala assim para os discípulos: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo dá. Então não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Se ouvistes que eu tenho vos dito, que eu vou e voltarei para vós. Se vocês me amassem, se alegrariam por eu ter dito que eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E agora eu vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês possais crer. Eu estou dizendo isso, Jesus falando, né? Eu estou dizendo isso para vocês agora, porque se alguém disser depois que eu morri, ninguém vai acreditar. Então eu vou dizer isso para vocês agora. Olha, eu vou deixar para vocês a minha paz. A minha paz eu dou para vocês e não dou como o mundo dá. Então nós temos dois tipos de paz. A paz que Cristo nos dá, ele não troca. Ele fala assim: eu vos deixo. Eu vou, mas eu deixo. Eu deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não é uma barganha, eu dou. Independente de você querer ou não, eu vos dou a minha paz. A paz de Cristo. Mas eu não dou como o mundo dá. Então o mundo também dá uma paz. E nós sabemos qual é a paz que o mundo dá. É a certeza de eu colocar comida na mesa, de eu ter dinheiro para pagar as minhas contas, de eu ser curado de uma enfermidade, de eu continuar trabalhando, o sossego de poder dormir numa casa coberta, embora muitas pessoas não tenham esse sossego, né? A paz que o sistema do mundo me condiciona, que é uma vida de tranquilidade. E muitas vezes essa paz ela é totalmente oposta à paz que o Evangelho me traz. Porque assim como nós cantamos, muitas águas vêm sobre mim, mas eu me sinto seguro. Então a paz que Cristo nos deixa é aquela paz que o mundo pode desabar. O mundo pode desabar. Eu me sinto seguro. A paz de Cristo que Ele nos dá é a paz que nos mantém firmes a suportar todas as adversidades. Mas e a paz com Cristo? A paz com Deus? Sabe por que Jesus me deu paz se eu não estava em guerra? Né? A gente ouvindo que ele disse: eu vou deixar a minha paz. Naquele tempo os discípulos podiam pensar: graças a Deus, porque eu sofri bastante, agora eu não vou sofrer mais. Jesus veio para mudar a minha história, acabou o sofrimento, agora é só glória a Deus, aleluia. E se você, João é o último evangelho, se você ler Atos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, as cartas de Paulo em consequências, você vai ver que paz foi o que eles só não tiveram. Eles não tiveram um pingo de paz, da paz que a gente imagina hoje, da paz de eu poder te convidar para um culto e você não jogar uma bomba na minha casa. Da paz de eu poder sair dessa esquina e pregar o evangelho e não ser censurado, atacado, criticado, amarrado, torturado, igual a outros países. Então, muitos deles foram apedrejados. Nós vemos Estevão sendo apedrejado, Paulo sendo corrido com chicote, espada naufragando, Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, os outros levando espadada no bucho para as tripas sair. O único que teve assim, mais tranquilidade na vida foi João. Foi exilado na ilha, fugiu para a paz, morreu por lado de velhice. O resto só teve tormento. Então eu entendo que a paz que Deus me dá não é a paz que vai dar tudo certo na minha vida. Pelo contrário. Se eu quero viver uma vida em comunhão com Deus, eu tenho que abdicar de muita coisa que o sistema acha que é certo, mas que para mim não é. Porque tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém fazer. Sabe? Por que eu não venho para a igreja só de cueca, já que tudo me é permitido?
Porque não me convém. Eu estou usando um exemplo bem baixo, para que nós possamos entender o mais básico do que é uma vida cristã. Se todos bebem, por que eu não posso beber? Porque não me convém. Que transformação é essa que eu faço que todo mundo faz? Que diferença é que eu tenho do ímpio? Se eu peco igual a ele? Sabe, se Jesus não age na minha vida, não me transforma, o que me torna diferente dele? Quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei pensando, mas dá paz, os caras só tem tribulação. E Paulo, ele está discutindo lá em 2 Coríntios com alguns falsos apóstolos que estavam dizendo para ele que a vida era muito mais fácil do que ele estava falando, que não precisava sofrer, que eles eram mais estudados e tal. E Paulo fala assim, olha, se eu tiver que me gloriar de alguma coisa, eu vou falar para vocês o que é que eu vou me gloriar. E daí ele fala em 2 Coríntios 11, 16 ao 33, uma série de coisas que ele passou por conta do Evangelho. Eu te pergunto, antes mesmo de citar o que Paulo citou, é essa vida que eu quero? Eu já falei isso aqui uma vez, eu não vou chegar no grande dia de cara a cara com o Senhor, eu e você diz assim, olha, tá ali, eu passo a vida toda me enganando, nunca me falou sobre isso. Tá lá, tocava, cantava, pregava, mas nunca falava sobre o inferno. Aí agora eu vou pro inferno por causa dele. Já pensou? Eu ficar maciando o seu ego aqui e chegar no grande dia você ir por minha causa e pro lago de fogo da Tainha nas marés de lava? Não, gente. A verdade, ela liberta, principalmente do pecado. Se a verdade de Cristo não te libertou ainda, clame por misericórdia, para que você seja liberto. Então, 2 Coríntios 11, do 16 ao 33, Paulo vai mostrar o mais íntimo da vida cristã. O mais íntimo da vida cristã que aconteceu com ele. Do que ele passou depois que se converteu a Cristo. Ele não passava por nada disso antes. Se converteu a Cristo, foi só chibatada. Eu digo novamente, nenhum homem me julgue como um tolo. Do contrário, se fizer, recebei-me como um tolo mesmo, para que eu me glorie um pouco. O que eu digo, não digo no Senhor, mas como por tolice, nesta confiança de gloriar. Vendo que muitos se gloriam segundo a carne, eu também vou me gloriar. Porque suportais os todos alegremente, sendo vós sensatos. Porque sois sofredores, se o homem vos levar para a servidão, se o homem vos devorar, se o homem vos toma, se o homem vos exalta, se o homem vos fere a face. Por vergonha minha, o digo, falo como se estivéssemos enfraquecidos, mas naquilo que alguém é usado, eu falo totalmente, eu também sou usado. Se eles são hebreus, eu também sou hebreu. Se eles são israelitas, eu também sou israelita. Se são semente de Abraão, eu também sou. Eles são ministros de Cristo? Eu falo como um tolo, eu também sou, eu sou até mais. Em trabalhos, aí agora ele vai começar. Ele trata com a ironia, dizendo, você não sofre não? E sou um ministro de Cristo? Pois eu também sou. Eu vou mostrar para vocês o que é ser um ministro de Cristo. E no versículo 23, na parte B, ele começa falando, em açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes eu recebi 40 açoites, exceto um. Eu vou parar aqui para explicar só. Tinha uma lei, uma penalidade, para quem fosse contra Roma ou contra o Sinédrio, pegando outra palavra que não fosse a do Sinédrio, que você teria que ser açoitado 40 vezes com chicote. Só que para os guardas não perderem a contagem, eles açoitavam 39. Porque se eles sucedessem 40, eles poderiam ser julgados por estar passando do valor que era estipulado. Então eles davam 40 menos 1, 39 chibatadas, né, para casa das pessoas presas lá. E Paulo fala, olha, 5 vezes eu fui açoitado com essa renca de chibatada. 40 menos 1. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia eu passei nas profundezas. Em viagens muitas vezes, em perigos
de águas, em perigo de ladrão, em perigo da minha própria nação, em perigo dos pagãos, da minha própria cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes com fome e sede, em jejum muitas vezes no frio e na nudez. Além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, ainda tenho cuidado com todas as igrejas. Quem é fraco, e eu também sou fraco. Quem está ofendido, eu também não me inflamo. Se for necessário gloriar-me, eu me gloriarei nessas coisas, que dizem respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito sempre, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador sobre o rei Aretas guardou a cidade cheia de damascenos, com a guarnição de guardas, desejosos de me prender. E por uma janela, dentro de um cesto, eu fui descido em um muro e escapei das suas mãos. É essa vida que você quer? Você tem certeza que quer servir a Cristo? O Evangelho, ele não é um supermercado, onde eu chego e eu pego só o que eu quero. Eu vou na prateleira da bênção e pego a bênção que eu estou precisando. Eu vou na prateleira da provisão e eu pego a provisão que eu estou precisando. O Evangelho não é isso. O Evangelho é renúncia, é mudança de vida, é quebra de paradigma, é libertação, é poder de Deus. É essa vida, é esse Evangelho que você quer, é essa vida que você quer. É uma vida que não vai ser fácil. O próprio Cristo falou: olha, vocês vão ter aflição, mas fica firme, tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lá na frente Paulo fala assim: olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, não usurpou, ou seja, não fez questão de ser tratado como Deus. Esvaziou-se de si mesmo para sofrer uma morte de cruz, ou seja, a pior das mortes. Ele fala: tende em vós, olha, vamos ter o mesmo sentimento que teve em Cristo. Se você é alguma coisa, se esvazie disso. Porque dos servos a gente tem que ser sempre o menor. Se o meu ego se inflar, eu nunca vou querer ser menor que o outro. Se o mesmo sentimento que há em Cristo houver em mim, o mesmo caminho que Cristo trilhou, eu vou trilhar sem titubear. Por mais que eu fraqueje, por mais que eu peque, eu tenho que dizer que eu não sou escravo do pecado. O pecado, ele é uma consequência, ele é um deslize, mas ele não é mais o meu dono. O meu dono é Cristo, a minha vida é de Cristo. Eu pertenço ao Senhor. Nós entendemos agora sobre o que é ter paz à luz de um evangelho verdadeiro. E agora nós vamos entender qual foi a paz que Jesus veio trazer para nós. Como eu falei antes, Jesus, ele veio para quitar uma dívida que nós tínhamos e que nós nunca conseguiríamos pagar sozinhos. Então, nós éramos pecadores, ainda somos, mas não escravos, mas nós éramos pecadores, distantes de Deus. Deus estava de um lado, nós estávamos do outro. Jesus veio para que tudo aquilo que eu fazia de errado, ele pudesse levar sobre si, cumprir a lei, pegar meus pecados, ser flagelado, cuspido, maltratado, pisado, esfaqueado, crucificado, levou uma lançada no meio das costelas. Depois que desceu da cruz, não tinha nem túmulo, foi um túmulo doado, morreu, chegou com nada, morreu sem mais nada ainda. E tudo isso para que eu tivesse a oportunidade de me encontrar com Ele um dia sem passar pelo lago de fogo. Imagina eu e você destinados a pegar um ônibus que vai cair num precipício. Nós estamos na parada de ônibus que vai cair num precipício e o baú está chegando, a gente vai entrar e Jesus parou: ei, é esse aqui, ó, é o outro. Só que muitos de nós não querem ir no outro. Continua, não, já está bem aqui, o outro ainda vai demorar. Porque o que eu escuto desde quando eu me converti? Jesus não voltou, vai voltar agora. Desde quando eu me entendo por crente que falam que Jesus vai voltar e ele não voltou, então eu vou pegar esse ônibus aqui que já está chegando e o outro pessoal continua esperando. É como se houvesse um caminhão de banquete e Jesus
ele fosse o cara que vem nesse caminhão. Olha os exemplos que eu estou dando, Senhor. E o Senhor está com o caminhão lotado de comida para matar a nossa fome espiritual, a nossa fome de renovo, de paz e de proximidade com Deus. E muitas vezes nós preferimos ficar sentados passando fome do que seguir ao Senhor e nos aproximarmos dele e sermos saciados. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 12, vai falar sobre a paz que Deus vem nos trazer. E é engraçado que, por mais que ele tenha morrido por todos, nem todos o quiseram. Eu glorifico a Deus por você que entendeu, e eu entendo que a própria palavra fala que quem convence o homem do pecado, do juízo e da salvação é o Espírito Santo. Um dia você abriu os ouvidos para o Espírito e ele falou assim: olha, esse caminho que tu está tomando aí não é certo não. Por que tu não muda para esse lado de cá? Aqui tem maná, aqui tem água, aqui tem mel, aqui tem leite, aqui ruas de ouro, sabe? Por que você não muda para cá? E aprove Deus, sabe, que nós olhássemos para o clamor do Espírito Santo dentro do nosso coração e assim: não é verdade mesmo? Eu estou só me acabando aqui, sem eira nem beira. Eu vou mudar de vida para ver no que dá. Eu vou virar crente para ver no que dá. E estou aqui até hoje. Ou você está aí até hoje, mudando de vida, crendo numa promessa de alguém que falou que vai vir e vai vir. E que não vai tardar. Deixa eu ver se eu acho que vocês estão com o sono. Colossenses 1,12. A partir do 9 mesmo. Colossenses 1,12. Dando graças ao Pai que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Então Deus nos fez dignos de participar de uma herança. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do Filho, para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção dos pecados pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados pelo sangue de Cristo. Nós estávamos em trevas e ele nos transferiu para o reino de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por ele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha preeminência, ou seja, em todas as coisas, seja no presente, passado, futuro, eternidade, Jesus é o primeiro. Tudo que existe, existe por meio dele, para ele e por ele. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então a paz que ele nos deu pelo seu sangue na cruz, nos reconciliando com Deus. Hoje, eu ando como alguém reconciliado com Deus, do qual o próprio Cristo entregou o seu sangue. Porque vós, em outro tempo, eram alienados e inimigos da vossa própria mente, por causa das próprias obras más. Só que agora, contudo, eles vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que possais vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Tudo que Cristo fez, ele fez por um propósito, para que eu pudesse me apresentar diante de Deus santo. O que é ser santo? É não pecar? Ser santo é ser alguém separado. A tradução de santo é separado. Separar. Alguém que é separado para algo.
Você e eu não tínhamos serventias longe de Cristo. Era só pedra de tropeço. Quando conhecemos a Cristo, Ele nos separa para Ele. Nós não somos mais do mundo. Nova criatura somos. Cristo vive em mim. Então eu sou separado para Cristo. Pelo seu sangue, eu sou irrepreensível, inculpável. Não há mais culpa de pecado sobre mim, porque Cristo já levou. Por que eu vivo com esse peso na minha alma? Por que eu vivo com essa angústia de dizer, meu Deus, eu não posso pecar, eu não posso deslizar, eu tenho que viver uma vida assim, assado, e Cristo me traz uma paz com Deus que me liga novamente com Deus. Eu não consigo desfrutar isso, porque eu estou preso nas minhas paranoias de querer seguir uma lista de coisas, sem entender que se eu seguir a Cristo verdadeiramente, todas as outras coisas eu vou seguir com Cristo. Porque a palavra fala, se eu buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas me serão acrescentadas. Então por que eu não busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça? E olha que eu até esqueci da primeira frase, né? O reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Quem trata o outro com misericórdia, com amor, com paz, com paciência, com temperança, os frutos do Espírito da minha vida. Então essa paz que Jesus veio trazer para mim, através do seu sangue, é a paz que eu celebro hoje, no culto de ceia. É a paz que eu celebro hoje com a maior alegria possível, dizer assim, o meu Senhor me salvou de uma eternidade em trevas. A vida está difícil aqui? Tá. Mas no inferno seria muito mais difícil. Não há concepção psicológica para poder exemplificar. Não há. Só que essa vida é para quem quer. E eu quero muito que você queira hoje. Mas eu não posso te obrigar. Porque se eu falei isso também, se o próprio Cristo viesse aqui e disse, vou te levar para o céu, você querendo ou não, o céu seria o pior lugar para você se você não quer estar lá. Nós temos a história do rico e do Lázaro. Né? Todo mundo sabe do rico e do Lázaro. O Lázaro estava no seio de Abraão, que significa, teoricamente, né, alusivamente, o céu e Deus. E o rico estava no inferno, no Sheol, no Hades, no inferno. Eu estava pensando, meu Deus, se eu estivesse no inferno, qual era a primeira coisa que eu ia pedir? O que você pediria se você estivesse no inferno e tivesse a oportunidade de ver alguém que estivesse no céu? Você pediria o quê? Me tira daqui! Só que o rico não pede. Assim, molha o dedo, manda Lázaro vir aqui trazer água para mim. Tem gente que não vai querer, gente, sair de onde está. Não vai. O rico não quis sair de lá. Ele podia, mesmo se a resposta fosse não, ele poderia ter pedido, me tira daqui, pelo amor de Deus. Mas não, manda fulano vir aqui trazer água, porque o negócio aqui está pegando fogo. E daí, eu não lembro se é Abraão que fala, ou é o próprio Lázaro, fala assim, entre a gente tem um grande abismo. Não dá para eu passar para aí, nem dá para tu passar para cá. Daí ele fala, então manda avisar os outros lá que o negócio aqui é quente, para ele não vir para cá. Daí ele fala, se eles nos acreditaram enquanto você estava vivo, por que eles não acreditaram agora que tu está morto? O tempo para nós crermos em Jesus é agora. É hoje, é nesse minuto. Não há mais nenhum tempo para você de amanhã. Amanhã não existe para você. Existiu ontem e existe agora. Amanhã você nem sabe. A gente crê que vai acordar amanhã. Sabe o que é que você quer? Você quer pedir para alguém. E olha que em muito tempo as pessoas trataram a igreja como o próprio rico e o Lázaro. Onde a igreja era o Lázaro e o pessoal era o rico. Eles não queriam sair de onde eles estavam. E a igreja como um serviço social ia até eles. Só que eles não queriam sair de onde estavam. Hoje eu te convido a romper esse abismo. Porque Cristo ele fez uma ponte chamada de paz. Ele veio e cumpriu a lei, tomou sobre os meus pecados, para que eu pudesse caminhar, sendo Ele o príncipe da paz, o próprio caminho, a verdade, a vida, caminhar em Cristo até Deus. O único caminho até Deus, o próprio Cristo. Por
Por que eu não vou aceitar isso? O que me prende no mundo que não quer aceitar a Cristo? Sabe? A paz que o Senhor me dá, ela excede em muito meu entendimento. Eu, particularmente falando, não consigo entender e eu me sinto completamente, e olha que sem soberba, eu me sinto muito inteligente. Eu me sinto muito inteligente, mas quando trata de falar sobre a paz de Deus e o amor de Cristo, eu sou totalmente burro. Eu não consigo entender o amor de Deus. Como que Ele me ama a ponto de ver o sangue de Cristo, não ver minhas falhas. Que é isso que Ele vê quando olha para mim e para você. Se você é uma pessoa crente salva em Cristo Jesus, quando Ele olha para você, Ele te vê, mas não vê suas falhas. Suas falhas são cobertas pelo sangue do Cordeiro. No Velho Testamento, quando passava o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte passava e onde tinha sangue, ele não matava. Ele deu nas outras casas. É o que acontece. Você foi aspergido, né? Foi salpicado sobre você sangue. Não é a água benta, é o sangue de Cristo em você. O próprio Cristo jorrou o sangue dele em você. Para que quando o juízo viesse, que é o anjo da morte, o juízo vier, o próprio Deus veja sobre nós o sangue do Cordeiro, que limpa, salva e purifica. Limpa, salva, purifica. Limpa, salva, purifica. O sangue do Cordeiro. E eu não consigo entender como é que Ele ama a todos, incondicionalmente. Porque Deus amou o mundo inteiro. O mundo inteiro. Tanto ruim quanto bom. Da mesma maneira. A única coisa que eu consigo entender é que eu, na minha pequenez, eu faço uso desse amor. Eu tento de todas as maneiras agradecer ao Senhor, seja cantando, pregando, fazendo alguma coisa na igreja ou pelas pessoas. Eu tento de alguma maneira me gastar para que eu possa agradecer ao Senhor de alguma maneira. O sentimento de gratidão ele não pode estar largado aqui dentro, ele tem que externar. Porque o Senhor fala assim, tem uma passagem que fala assim, que o Senhor tem voz de muitas águas. E aqui eu nunca fui para cachoeira aqui, mas no Ceará eu sempre ia para as cachoeiras. Você já foi para alguma cachoeira? Alguém que já foi para cachoeira? Sabe que quanto mais perto você está da cachoeira, o barulho da água é muito maior. E você quase não escuta quem está do lado de fora. Espiritualmente falando, quanto mais perto eu estou da fonte, menos eu vou escutar o mundo. Eu vou escutar somente o rio que corre do trono de Deus. As águas que vão fluir dentro de mim, fazendo um barulho de água, sabe? Meu Deus, a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Ele fala que dentro de mim jorrarão rios de água viva. E eu não estou transbordando por quê? Hoje é o dia de você transbordar. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para te pegar, para te encher e você transbordar. Vai sair daqui uma nova pessoa. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. Nós vamos ceiar. Nós entendemos que a vida do Evangelho, eu faço assim, mas eu não estou com raiva não, eu estou indignado, porque, meu Deus, é muito amor sobre uma pessoa que não merece. Não merece. Sabe? E eu me gasto, particularmente falando, eu queria que você entendesse isso para você fazer também. Eu preciso mudar de vida, eu preciso me gastar pelo Senhor, não é me gastar na obra, é me gastar dentro de casa, com os meus filhos, com o meu esposo, ter o meu lugarzinho para me sentar e dizer, Senhor, eu vou conversar com o Senhor agora. Eu lá na igreja, eu vou conversar com os irmãos, eu vou levar o que o Senhor me deu aqui lá para a igreja, porque eu entendo que hoje, quando nós nos reunimos, cada um tem o seu culto particular. Na sua casa você fala com Deus, você recebe de Deus, você escuta um louvor, é o seu culto. E aqui nós juntamos o culto da Nini, da Dona Ana, o seu culto, o culto das meninas, o culto de Samuel, da família. Nós fazemos um rebanho de vários cultos e juntamos num culto só e entregamos para Deus. Só que se eu não fizer isso na minha casa, eu venho para cá vazio. A minha primeira igreja é a minha família, a minha casa, o meu lar. Eu tenho que chegar em casa hoje, assim, hoje eu vou, por mais difícil que seja, olha, é difícil. Tenta começar um culto lá para tu ver se com 2 semanas tu não para. É difícil. Mas comece. Peça graça ao Senhor.
Então, hoje eu vou sair daqui e toda segunda-feira, todo dia eu vou colocar um louvor, vou me sentar, eu vou orar ao Senhor. Mesmo que eu não entenda a palavra, eu vou ler um versículo nesse celular aqui que só tem jogo, só tem WhatsApp, mas eu vou ler. E o Senhor vai falar comigo. O Senhor vai falar com minhas filhas, o Senhor vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. Porque eu quero ser uma pessoa que vai encontrar com Ele na glória. Eu vou encontrar com Ele na glória. Em nome de Jesus eu vou encontrar com Ele na glória. E quando você começar a queimar lá na sua casa, lá, quando tu chegar aqui, irmão, tu vai chegar. Sabe, eu vejo isso, porque a fé é isso. A fé que eu tenho é que o Senhor vai te pegar. Coisa que eu nunca vi na sua vida, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu não estou te motivando a nada. Isso aqui não é coaching, não é a verdade. Quando Jesus chega, Ele muda a história das pessoas. Ele muda. Se você deixar, Ele vai mudar a sua história. Se você permitir, o Espírito Santo vai continuar mudando a sua vida. Grandes coisas o Senhor tem feito. E quando nós lembramos de quem nós éramos e olhamos para cá, nós ficamos como alguém que sonha. Meu Deus, eu era assim. Misericórdia. Meu Deus, como era treva. E hoje agora eu sou transportado para o reino do Filho de Deus. Se coloque sobre seus pés, fique de pé para a gente iniciar. Muito obrigado. Eu costumo ficar muito emocionado quando eu falo sobre o sofrimento de Cristo. Se a irmã quiser ficar sentada, vai ficar à vontade, tá? Fica à vontade. Quando eu falo sobre o sofrimento de Cristo, eu fico uma emoção, não sentimentalismo, mas meu Deus, como é que o cara passou por isso tudo e se manteve firme, eu tenho que passar por isso tudo. Meu Deus, era tudo pra mim, e o cara tomou tudo sobre ele, era tudo era pra mim, esse chicote era pra mim, o peso da morte era pra mim, e o Senhor tomou sobre ele as minhas dores, e ficou ali, e na hora de carregar a cruz foi abandonado, e meu Deus, eu estou abandonando o Senhor também. O sofrimento de Cristo por mim tem que ser uma coisa que me constrange a mudar de vida. A gente vai cear celebrando o corpo que Ele rasgou por nós, o sangue que sem Ele, sem o sangue de Cristo, pode ser, quanto mais melhor. Que já saiu de manhã, pode sair de novo. O corpo de Cristo mutilado era para ser o meu corpo, era para ser o meu sangue. E tá aí, para eu regozijar, disse, meu Deus, eu vou celebrar que um morreu no meu lugar, ele vai voltar para me buscar. Que maravilha, que glória. Quer chamar alguém para falar contigo? Gente, aqui não é corpo humano, não é o corpo de Cristo, é o pão. O pão normal. Esse suquinho é um suco de uva. Toma devagar, porque ele é muito ácido, vai coisar, né, Nini? Vai coisar a garganta, vai começar a tossir. Já tomou suco de uva, sabe que o bicho é forte, certo? Fino, fraco. Representa, é uma simbologia do próprio corpo de Cristo que foi despedaçado. Ele está despedaçadinho, uns pedacinhos pequenos, por nós. É o que simboliza o sangue de Cristo que foi derramado por nós, para que nós pudéssemos ter a remissão dos pecados. É o sangue de uma nova aliança. Existia uma aliança que foi quebrada e Jesus veio para restaurar a aliança do homem com Deus através do seu sangue. Esse sangue é um sangue de uma aliança de você com Deus. De você com Deus. É o sangue que você vai tomar hoje assim. Eita, que esse sangue aqui foi para eu poder me aproximar do Senhor. Então eu tenho que me aproximar do Senhor. Eu não posso me distanciar. Por mais que o sistema mundano me chame para trás, eu tenho que continuar indo para frente. A ceia, gente, ela é um ato individual. O pastor ou o líder, ele nunca vai poder te privar de cear. Nunca. Judas estava com Jesus, não caiu? Na ceia ele estava lá também, Senhor. Porque a mudança de vida, ela é individual. Embora muita gente fale assim, a salvação é individual. Realmente, se você pensar no âmbito de aceitar Jesus, é individual. Cada um aceita. Mas a caminhada nunca foi individual. Salmo 133 fala que é bom que os irmãos sejam unidos, porque é de lá que Deus ordenou a bênção e a vida para sempre. Então,
A união faz a força. E açúcar também. É individual. Examine você mesmo. Você vai, poxa, eu sei aonde, eu sei que eu não estou bem com o Senhor, mas eu quero melhorar, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Eu vou mudar, eu vou mudar. Eu faço um concerto com o Senhor. Senhor, por favor, me ajuda. Me ajuda. Eu estou pecando nisso, estou pecando naquilo. Eu coloco diante de ti as minhas falhas. Cancela todo o jugo do inferno na minha vida, Senhor. Pelo teu sangue que liberta, pelo teu corpo que é mutilado por mim. Amém? Pode ir, olhar que a gente vai orar. Deixa eu ver aqui. Se depois disso tudo, se depois disso tudo, né, eu creio em nome de Jesus, por mais viagens que eu tenha dado na palavra, eu sei que eu deixei claro sobre o que é uma vida com Cristo. Eu deixei claro. E o Senhor, Ele está agora, eu creio em que Ele está agora no seu coração, na sua mente, convencendo das coisas que precisam ser mudadas. Se você entende que o evangelho que você acreditava não é o evangelho verdadeiro, que te enganaram, não chega enganado no céu. Você não vai chegar no céu enganado. Então. Não se engane. Se você entende que a vida que você levava é totalmente diferente da vida que Jesus pedia para você levar, por favor, se dê essa chance. Eu ia falar quase não heresia, dê a chance para Jesus, mas se dê essa chance de alguém que morreu por você mudar a sua história. Eu não sei, e é uma frase clichê dentro das igrejas, todo mundo fala, eu não sei como é que você está. Realmente eu não sei como é que você está. Eu oro para que você esteja bem, assim como está a sua alma. Eu quero muito, muito que Jesus faça uma mudança na minha e na sua vida. Tanto para quem já convive no meio cristão, quanto para quem nunca conviveu, quanto para alguém que já teve mudança, continuar mudando, para quem nunca mudou, mudar de vez. Eu quero muito que Jesus faça algo novo, mas vai depender de você. E olha, eu sou muito ruim de fazer apelo. Porque quando fizeram um apelo, o cara falou assim, se você quer, já estava lá. Eu sofri tanto no mundo, irmão. Quando alguém fala assim, eu quero mudar de vida, eu já estava lá. O pessoal... O pessoal fala assim, algumas igrejas falam que jogar futebol é do capeta, porque a bola é a bola do capeta. Eu era igual a bola do capeta, eu era chutado para tudo que era lado. Para tudo que era lado. Quando me apresentaram o evangelho, eu disse, eita, como eu estava errado. Meu Deus. Onde era que eu estava esse tempo todo? E fui ao culto algumas vezes sozinho e ninguém fazia o apelo. Aí no dia que fizeram, quando o cara estava para terminar o culto, aí ele falou assim, se você entendeu essa palavra e quiser, aí já estava. Nem estava bem falar, tá lá. É uma decisão individual, gente. Individual. Mas tenho certeza, quando eu decido mudar a minha vida, Jesus ele não muda só a minha vida. Ele muda todo o ambiente onde eu estiver. Porque eu sou o representante do reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo nas regiões celestiais. Se você está em paz com a sua igreja, se você é um visitante, está em paz com a sua igreja, amém, sei. Se você pretende entregar sua vida para Cristo, em nome de Jesus, entregue agora, entregue hoje. Olha, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero tentar. Eu quero ter essa oportunidade. Eu quero me dar essa chance de poder ter um novo recomeço. Eu vou te dar 3 segundos. Já está tarde. Então, se há alguém que quer mudar de vida, que quer se entregar ao Senhor, que entendeu que, por mais difícil que seja a caminhada cristã, é uma caminhada que tem um propósito. A caminhada cristã tem um propósito. Você não está caminhando para lugar nenhum. Ela tem um propósito. Se você entendeu isso e quer se entregar para Cristo, a sua chance é agora. E que Deus proporcione
outra oportunidade. Se não há, a gente vai cear, tá bom? Você que pegou o pão e o suquinho, a gente vai orar agora, apresentando esses elementos a Deus para que Ele possa espiritualmente transformar isso em corpo e sangue de Cristo e que isso venha nos purificar, nos fortalecer, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos esse pequeno pedaço de pão e esse copinho de suco de uva, que são representações mais próximas possíveis da nossa realidade, do sangue e do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, se há algo em nós, Pai, que desaprova a Tua presença na nossa vida, nos ajuda a trabalhar essa área. Nos ajuda a nos aproximar de Ti, que o Teu corpo e o Teu sangue fortaleçam a minha fé, fortaleçam a minha caminhada e que no nome de Jesus eles possam trazer mudança verdadeira na minha vida. O Senhor se entregou por nós, o Senhor morreu por nós e tudo que nós podemos fazer é entregar a nossa vida por inteiro ao Senhor. Em nome de Jesus, que ao comer do Teu corpo e do Teu sangue nós possamos professar a Tua morte, confessar que o Senhor veio em carne, ressuscitou e que o Senhor vai cumprir a promessa de retornar para nós, para nos buscar, para nos redimir, para nos dar um corpo incorruptível, para tirar toda a dor, todo o choro, todo o pranto, porque o reino do Senhor é um reino de paz, um reino de amor e um reino de alegria. Em nome de Jesus, que nós possamos cear nessa noite e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Você pode cear, você pode ficar à vontade. A gente vai cantar uma musiquinha e encerrar o culto. Aproveite esse momento. Sabe, geralmente deixa eu pedir perdão durante a ceia. Perdoe. Se perdoe. O Senhor não te julga. O Senhor não é o homem para te julgar pelas suas falhas cotidianas. Peça perdão ao Senhor. Os laços que foram rompidos, peça ao Senhor para reatar. Sabe, laços criados por Deus. São cordas de 3 dobras, que são difíceis de quebrar. Peça para o Senhor te fortalecer. Faça a sua oração individual, sabe? A gente não é aquele crente 6 horas, né? Que tudo que faz é ora por nós, ora 6 horas, 6 horas, 6 horas por nós. Tenha o seu momento de intimidade com o Senhor, de orar a Deus e ser sincero com Ele. Tudo que o Senhor quer e tudo que Ele sempre pediu é sinceridade, porque Ele sabia onde Adão estava, mas Ele perguntou: Adão, cadê você? Sabe? Jesus sabia o que os discípulos falavam acerca de quem era o menor, o maior do reino dos céus. Ele perguntou: o que é que eu estou falando aí? Mesmo sabendo, os caras não falaram para ele. Tudo que ele quer, tanto Deus quanto Jesus, é que nós sejamos sinceros com Ele, conosco mesmo. Eu sou sincero comigo mesmo. O Senhor sei das minhas falhas. Eu quero melhorar nessa questão. Essa música é bem conhecida. É um hinozinho da harpa. Você pode ficar à vontade, sentar, levantar, chorar. Mas é a exemplificação mais fiel do que é a paz com Deus. Deus enviou
Jesus, ele está vivo e em breve voltará. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele resplandeça sobre ti a sua face, que Ele levante sobre ti a tua face e te dê a paz. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana cheia da presença de Deus, que o inimigo, se te enfrentar, você possa buscar refúgio em Deus. Você sempre terá um lugar de esconderijo, que é os braços do seu Pai, os braços de Deus, o aconchego do Espírito Santo e o amor de Jesus. Amém? Nós encerramos por hoje. Que Deus os abençoe.